Muito boa tarde, amigos do Futimaníacos. Estamos iniciando o programa 7, dia 17 de outubro de 2018. Agradecendo a todos pela audiência, cada vez maior. Agradecendo a Roberto Santana, dono da Rádio Campinas Digital, que confiou no nosso trabalho. E estamos aqui realizando o nosso programa de esportes, cada vez com maior audiência e maior prestígio. Você pode acessar a Rádio Campinas Digital pelo www.radiocampinasdigital.com.br ou pelo Facebook da Rádio Campinas Digital. Na parte técnica, o incrível André Araújo, a quem damos os nossos agradecimentos. Um abraço também para Júnior Paes, da SEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. E SEAP Esportes em Valinhos, agora em parceria com o Corinthians Paulista. Leve seus meninos lá e logo, daqui a pouco eu vou dar uma notícia aqui falando dos campeonatos. Também em parceria com Rodrigo Vilauba, da agência Memory Press. Tudo em assessoria comercial. Um grande abraço ao Rodrigo Vilauba. Hoje teremos aqui uma convidada muito especial, a campeoníssima Ana Machado, do Arco e Flecha. Boa tarde, Ana. Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente já vai conversar. Tá bom. Nós vamos ter também aqui o cartão vermelho, vou explicar para a Ana depois o que é isso, o gol de placa. Vamos falar um pouquinho de Ponte Preta, de Guarani, do futebol feminino que ninguém fala e da molecada, futebol sub-15, sub-17 e sub-20 no Campeonato Paulista. Então, já tivemos aqui o boa tarde da Ana, vamos começar a conversa com ela. Ela pratica um esporte muito interessante, muito bonito, mas infelizmente muito pouco divulgado. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Ana, é como que você começou a gostar do arco e flecha? Como é que surgiu isso? Nossa, é uma história muito engraçada, porque na verdade nem fui eu. Foi quando eu era pequena, eu tava no colégio, eu tinha uma amiga que queria fazer ou arco e flecha ou esgrima. Eu falei, tá bom. Acha um lugar aí que eu vou com você. E daí ela achou uma escola na rua da minha casa. E daí eu comecei. Nem foi por mim, assim, foi por minha amiga e fui embora. E sua amiga hoje, ela pratica ou não? Não, ela parou. Ela parou? Ela parou há muito tempo, na verdade. Mas é legal, tá vendo? Você tem que agradecer muito essa amiga, Verdade. né? Como é que é o nome dela? É Thaís. Thaís? Tá bom, vamos mandar um abraço pra Thaís, né? Porque foi ela que causou tudo isso, tá vendo? Que coisa boa. Ana, eu li o seu currículo, que ele é muito bonito, né? Então vamos começar, assim, relembrando. Você lembra da sua primeira prova? Como é que foi essa emoção, Ana? Nossa, minha primeira prova era bem pequenininha, hein? Eu tinha o quê? Acho que 10 anos. Nossa. Foi o Campeonato Brasileiro de base. Sim. Eu era infantil. Uhum. Fiquei em segundo lugar. Mas só tinha 2 meninas. Eu ia cumprimentar a Ana pelo segundo lugar. Fica difícil, né? Só 2. Mas tudo bem, você começou, né? Bom, aí eu vi aqui, vocês não imaginam, né? Ela tem aqui 4º lugar na Olimpíada da Juventude de 2014 em Nanjing, na China. Você era uma das mais novas? Sim, era o meu primeiro ano como cadete e aquela competição só tinha como cadete. Então, praticamente, as que eu enfrentei estavam tudo no último ano e eu estava no primeiro. Sei. E mesmo assim você conseguiu um 4º lugar. Sim. Foi ótimo, né? Ah, foi incrível. Ninguém esperava, nem eu mesmo esperava. Lógico que eu treinei muito, né? Mas a gente nunca espera. Tá, antes de continuar com o seu currículo, as pessoas não estão acostumadas com o arco e flecha. Então vamos fazer aqui um pouquinho de aula para que todo mundo entenda, né? Como é que é o arco? Quantas flechas você usa? Conta um pouquinho, como é que é o esporte? Então, o esporte é muito, assim, personalizado. Tá. Para cada pessoa tem um tipo de arco diferente. Basicamente, tem 2 tipos de arco que se compete normalmente. Tem o olímpico, que é o meu, que tem na Olimpíada, Sim. que é o recurvo. E tem um composto, que não tem na Olimpíada, mas tem mundial, tem World Cup, normal. Tá. O que eu compito, ele tem várias partes, ele é dividido em várias partes. E para cada pessoa, você pode personalizar. Você pode pôr o tamanho que você quiser, o peso que você quiser. Daí vai de cada pessoa, como você gosta, quantidade de força que você tem. E no treino, você pode tirar quantas flechas você quiser. Eu treino normalmente, dia de semana, umas 3, 4 horas.
E eu atiro em torno de 200, 250 flechas. 250 flechas? Isso, numas 3 horas de treino, 3 horas e meia. Tá. E na competição... Quantas você tem, assim, porque eu sei que você vai lá, depois você reutiliza. Sim, né? sim. Eu tenho 12. 12. Isso, tá. elas são vendidas por dúzia. Tá. Aí com essas 12 você dá 250 arremessos, né? Que vão dar as 250 flechadas. Só que normalmente, assim, a gente faz séries, né? Série é o quê? Você atirar e buscar. Isso é uma série. Daí você volta e começa de novo. E normalmente eu dou séries de 10 flechas, não utilizo as 12. Ah, sim. Então... Mas fica até melhor pra contar, né? Fica. Né? Fica número Por redondo, 10, fica mais fácil. Mas na competição é número fechado. Você atira 6 flechas, são 6 séries de 6 flechas, isso é um round. Em uma competição a gente faz 2 rounds. Tá. E aí, quando fechou isso, é a parte classificatória. Você não ganha nada por isso, é só se classifica. Sei. Daí começa os combates, que é a parte que vale medalha. E daí, se você se classificou em primeiro, você pega o último e vai fechando chave. Ah, tá. E daí, no combate, são 3 flechas. Quando você ganha o set, quando você atirou 3 flechas, fez 30, que é a pontuação máxima. Tá. Ganhou do outro, ganha 2 pontos. Se você fez 30, o outro fez 30, 1 ponto pra cada. Tá, ok. Fecha quando chegar a 6. Ah, sei. E se você perder no round eliminatório, já era. Tá, vai pra fora. casa, isso. Uhum. E daí na competição também tem o por equipe, que são 3 do mesmo sexo, do mesmo gênero. Tem o misto, um menino, uma menina, e o individual. Tá. Basicamente okay. isso. Muito bom, grande explicação, a gente já ficou sabendo um pouco mais, né, como funciona o arco e flecha, que para nós é diferente, é um esporte diferente. E tem perigo de se machucar, Ana? Você tem que tomar cuidado? Sim, assim, todo esporte tem que tomar cuidado, no meu mais ainda, né? Uhum. Para você praticar, tem que ser um local que não tenha nada atrás, não pode ter gente passando atrás, ou tem um muro, ou um terreno que ninguém passa, tem que ser cercado, ninguém pode ultrapassar. E a gente tem algumas regrinhas, né, que na primeira aula é o básico, você tem que aprender. Você só vai buscar as flechas quando todo mundo acabar de atirar. Tá. Sempre, quando você voltar e for começar a atirar, presta atenção pra ver se não tem ninguém lá atrás. Então, isso daí, tipo, eu nunca vi nenhum acidente acontecer em relação à segurança. Sei. Com outras pessoas, né? Tá. Mas é por conta dessas regras. Tá, entendeu? ok. É muito bem regulamentado, sim. existe um cuidado. Isso, já na primeira aula, no iniciante, assim, você tem que saber essas regras, que são muito importantes. E durante a competição tem um árbitro que fica vendo, que ajuda. Como é que funciona? Isso. Quantos árbitros são? Como é que é isso? Depende muito do tamanho da competição, né? Tá. Mas tem o árbitro de linha, tem o árbitro do relógio e tem o árbitro do alvo. Ah, você tem um tempo, então. Sim, temos Pode um ficar tempo. meia hora lá, né? Não. Para cada etapa da competição é um tempo. No round classificatório, que a gente atira 6 flechas, é maior. E no round eliminatório é menor, metade. Né? Sei. E daí os juízes, como eu disse, vai de acordo com a competição. A gente atira todo mundo junto, normalmente. Então, por exemplo, mundial chega a ser o quê? Uns 50 alvos. 3 pessoas ou 4 pessoas por alvo. Então, é muita gente. Sei. E daí deve ter em torno de um juiz para cada 4 alvos. Tá legal. Então, eles ajudam também até na parte de segurança, né? Eles ajudam a olhar, porque você não vai ficar preocupada na hora de uma competição internacional, né? Na competição, como a gente tem tempo, tem um apito. Então, você só pode tirar quando apita. Sei. E o juiz confere, quando todo mundo volta, ele confere para ver se não tem ninguém lá, para liberar a linha. Aí, quanto tempo você tem? Nós falamos que tem um tempo. Quanto tempo você tem? Meio minuto, 1 minuto, 5 minutos? Como é que funciona? Quanto? 2. 2 minutos? 2 minutos. Porque senão fica, né? A prova não acaba mais, né? É porque, assim, eu tiro muito rápido, então eu nunca vejo o relógio, porque eu sempre acabo, assim, na metade do tempo. Ah, você atira rápido. Eu atiro muito, muito rápido. Sei. E tem gente que precisa saber, tipo, quanto tempo tem, quanto divide certinho a quantidade de flechas que tem para cada tempo. E nos últimos 10 segundos ainda tem uma flecha para tirar. Eu não. Eu acabo, sento e tenho que esperar o resto, porque eu atiro muito rápido. Sei. Na hora de atirar, né? Você tá com arco. Você apoia o arco no ombro ou não? Não. Você a só posição segura. é essa daqui. Tá. Você apoia a sua mão aqui, ó, debaixo do queixo. Do queixo. Isso. Se chama ancoragem. Aqui você tá com a flecha. Isso, já com a flecha. Você apoia e aí você solta. Isso. Tá.
A mira, você que vai com o tempo calculando. Então, e, tem né? tem a mira, né? Um equipamento. Ah, tem a mira Isso, no arco. tem. Ah, Ajuda tá bastante. vendo? Nós estamos aprendendo. É porque tem um arco instintivo, mas é uma competição totalmente diferente. Eles não competem com a gente. Nem sei muito bem falar sobre esse arco, porque Tá. eu nunca cheguei a realmente competir com ele. E daí você realmente não tem mira e tem que ir por instinto, né? Mas o nosso, ele tem mira. Daí a mira, você, por exemplo, você vê, a flecha foi muito pra cima, daí você sobe a mira. Você vai regulando. E daí ela tem um círculozinho que você enquadra no meio do alvo. Ah, tá. Muito bacana, tá vendo? A gente tá aprendendo aqui, né? Uma aula de arco e flecha e todo mundo tá gostando. Nós já temos aqui o Rogério Giardini, que está mandando um abraço. O Rogério é um grande amigo e logo ele estará aqui participando do programa com a gente. Eu agradeço muito a audiência do Rogério. O Paulo Júnior, né, do PJ Show, que também está aqui dizendo que está um bom programa, está mandando um abraço. Também eu agradeço muito. E mando 2 abraços aqui para pessoas que nos acompanham, devagarzinho nós vamos falando, que é o Fernando Abraão, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, e para o Dr. Luiz Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, que é o presidente da Academia Campinense de Letras, que também nos acompanha e nos honra muito com sua audiência. Ana, agora você espera um pouquinho, nós já vamos voltar, tá ok? Nós vamos falar de uma outra coisa e aí a gente vai voltando. Né? Tá bom. Eu tenho aqui no meu programa, faço toda semana, eu dou um cartão vermelho. No futebol, o cartão vermelho é o maior castigo, né? É quando um atleta derruba o outro, agride, segura pela camisa, enfim. É o que existe de pior. E aí, só que aqui não é só do futebol, eu falo de qualquer coisa, é um acontecimento negativo da semana. E tenho depois o gol de placa, que é o acontecimento positivo da semana. O que é mais bonito no futebol? Um gol de placa, um gol bonito. Né? Então, criei essas 2 coisas. Nós vamos começar aqui com o cartão vermelho. O que é o cartão vermelho dessa semana? Vai para os novos técnicos do nosso futebol brasileiro. Eles têm sido uma grande decepção. E eu vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão acabar concordando comigo. Tem só um aqui que pode se salvar hoje. Ele pode ser a salvação dele hoje. Vamos ver. O técnico do Flamengo. Vamos começar com o Flamengo. Era o Maurício Barbieri. Estava fazendo um péssimo trabalho. O Flamengo estava caindo pelas tabelas. E o que aconteceu? Quando entrou o Dorival Júnior, o Flamengo subiu muito. E está disputando o título ainda. É uma das equipes que tem muitas chances. Então tem o Palmeiras, tem o Internacional e o Flamengo está lá. E com um técnico antigo, com um técnico veterano, que é o Dorival Júnior. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o Santos. O Santos estava com o Jair Ventura, em uma campanha de rebaixamento. Estava lá embaixo na tabela. Péssima campanha. O Jair, acho que, né? Eu vou falar dele depois, daqui a pouquinho. Ele saiu, o Cuca assumiu, um Cuca que também é dos técnicos mais experientes e mudou totalmente o Santos. Hoje o Santos não para mais de ganhar, subiu muito na tabela e sonha, título não consegue mais, mas ele sonha em chegar a se classificar para a Libertadores. Então isso já é uma grande coisa. Vamos falar do Atlético Mineiro, que está um pouco mais lá para baixo. Ele tem o Thiago Largue como técnico. É muito fraco. O Thiago conseguiu. O Atlético tem um elenco, gente, para estar entre os classificados para a Libertadores e, quiçá, disputar o título. O Atlético tem um excelente elenco. E está fazendo uma campanha péssima, uma campanha de time pequeno. Está horrível o Atlético Mineiro. Eu não sei ainda por que a diretoria do Atlético não tomou providências. Mas, enfim, o Botafogo do Rio tem o José Ricardo Manarina, o José Ricardo. Péssimo. O Botafogo está lá disputando para não cair. Está lá embaixo na tabela. Campanha horrível. Então é outro novo que até agora nada, né? O São Paulo. São Paulo era dirigido pelo Rogério Ceni. Foi péssimo, foi horrível. Vocês vão falar, o Rogério Ceni agora está bem no Fortaleza, o Fortaleza vai subir Série B. É outra disputa. É uma outra história. Estou falando de Série A.
Ele foi péssimo no São Paulo. E quando o Diego Aguirre assumiu, que é um treinador uruguaio, experiente, o São Paulo subiu demais e chegou no ponto máximo. Ele conseguiu extrair o máximo dos jogadores. Então, a prova mais uma vez de que a aposta num técnico experiente deu certo. Dos técnicos novos, o melhor de todos, disparado, absolutamente disparado, e é inclusive um candidato a ser técnico da seleção, é o Renato Gaúcho do Grêmio. Ele é a grande exceção. O Renato Gaúcho é um grande técnico. O Grêmio, até por ele usar uma equipe reserva, talvez não tenha chance de disputar o título, porque ele coloca uma equipe reserva no Campeonato Brasileiro, mas ele está ali trabalhando pela Libertadores de novo. Ele foi campeão da Libertadores no ano passado e o sonho dele é ser bicampeão. Então, o trabalho do Renato é espetacular. No Corinthians, eu falei do Jair Ventura, e também teve o Osmar Loz, que também não fez nada, né? A campanha do Corinthians, ridícula. O Corinthians não... Nossa Senhora. Então, vamos falar do Corinthians. Osmar Loz, tá horrível. Aí o Jair Ventura entrou péssimo no Campeonato Brasileiro. Ele tem a chance, hoje, de se reabilitar, porque ele disputa a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Se o Corinthians ganhar do Cruzeiro e for campeão da Copa do Brasil, ele salva a lavoura, ele salva o ano. Se o Corinthians perder e não for campeão da Copa do Brasil, ele perde a Copa do Brasil, está fora da Libertadores, e pelo Campeonato Brasileiro ele vai estar fora da Libertadores também, porque o Corinthians está péssimo no campeonato. Então, o Jair tem essa chance hoje. É tudo ou nada. Depende do jogo dessa noite. Eu não vou nem arriscar aqui o que vai acontecer. O Palmeiras. Chegamos no Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras estava com o Eduardo Batista. Ele não foi bem, o Rogério Jardine concorda comigo. O Rogério está mandando um recado aqui, ele concorda comigo. O Eduardo Batista, ia falar dele. Ele não foi bem com a Ponte Preta, ele assumiu o Sport também, não foi bem, deixou o Sport na zona de rebaixamento. No Palmeiras ele fez um péssimo trabalho, o Palmeiras estava horrível. E o que aconteceu? O Filipão assumiu, o Filipão do 7-1, que ninguém esquece, né? Só que ele assumiu e o Palmeiras nunca mais perdeu. Começou a ganhar, e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, favorito para conquistar o título. É uma coisa inexplicável, parece que ele nasceu para dirigir o Palmeiras. Então ele tem tudo para ser campeão, tem tudo para Libertadores, o Palmeiras vai, sem dúvida nenhuma. Ele está ali com o time nas mãos, fez um trabalho excelente. Então, para mim, cartão vermelho para os novos técnicos, precisam estudar mais, precisam trabalhar mais, amadurecer mais, ser mais humildes e procurar conselhos com os mais antigos. Porque está aqui, eu trouxe e comprovei para vocês, escolhi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipes e é que eu falei, só se salva o Renato Gaúcho no Grêmio. Os outros 7 não há nem termos de comparação. Todos foram piores. O gol de placa. O gol de placa, vou falar dele e depois a gente volta, tá bom, Ana? Você aguenta mais um pouquinho aí de futebol. O gol de placa eu vou dar para o Usain Bolt. Aí, o Usain Bolt, né? O que ele tem a ver com futebol? Vamos lá. O Usain Bolt é um ex-velocista jamaicano, você conhece, né? Ele é multicampeão olímpico e mundial. Nascido em 21 de agosto, mesmo dia que eu, tá vendo? Meu companheiro leonino. Só que ele tem muito mais dinheiro, né? É o único tricampeão em 2 modalidades de pista em Jogos Olímpicos, de forma consecutiva, nos 100 metros rasos e 200 metros rasos. Ele é bicampeão mundial no revezamento 4x100. Tem 11 medalhas de ouro em provas de velocidade. 10 vezes campeão mundial. Eu vou repetir, ele é 10 vezes campeão mundial. Ele é chamado de raio pela velocidade que sempre demonstrou nas pistas. É uma lenda viva e o maior velocista da história da nossa humanidade, né? Os tempos dele são incríveis, 9,58 nos 100 metros, quer dizer, ele corre 10 metros em menos de um segundo, é uma coisa inacreditável, né? E o mesmo acontece nos 200 metros, porque ele fez em 19,30, também manteve menos de um segundo a cada 10 metros.
impressionantes as marcas dele. Aí ele parou, claro, a idade chegou, ele parou, e o que ele fez? Ele está rico, está tranquilo, gosto de futebol, vou jogar futebol, quero jogar futebol. E foi jogar na Austrália. Aceitaram ele lá na Austrália, nenhum outro país aceitou, ele foi lá. No jogo de estreia, como titular essa semana, e por isso ele ganha o gol de placa, jogando pelo Central Coast Mariners da Austrália, marcou 2 gols na vitória de 4-0 sobre o MacArthur Southwest. Bolt marcou seu primeiro gol no segundo tempo, aos 10 minutos, chutando forte de perna esquerda. E o segundo gol ele fez numa falha incrível da defesa, entrando praticamente com bola e tudo. Ele finalizou com um gol vazio. Não é brincadeira, né? Um cara que, o campeonato australiano não me interessa. Ele é um velocista, ele não é um jogador, ele já, inclusive, não teria idade para disputar campeonato, mas ele foi lá para a Austrália, botou a cara para apanhar, não, eu quero jogar futebol, e na estreia ele faz 2 gols. Então ele merece o gol de placa, é um homem fantástico, é o homem mais veloz do mundo, e já inicia a sua carreira de futebolista muito bem, e eu acho que ele vai ter muito sucesso lá na Austrália. Por tudo isso que ele representa, placa para o Usain Bolt. Não precisamos nem pensar em outra essa semana, porque realmente não tem. O Rodrigo Villalba está aqui também, mandando um abraço. O Rodrigo, que é nosso companheiro, um grande amigo. Eu quero mandar também um abraço para o José Luiz Vilagelin, que nos acompanha. Para o Luiz Carlos Gomes, que é nosso ouvinte assíduo. O grande amigo Orville Lubick. Gostaria que perguntasse para a Ana se tem patrocinador, pois como a gente sabe, nesse esporte, arco e flecha não é divulgado aqui no Brasil. No Brasil não é, mas aqui no Futimaníacos viu, Orville? Nós vamos falar disso com ela já. Eu já conversei com ela lá fora. Eu já sei, mas vocês aguentam mais um pouquinho. Já nós vamos falar sobre isso. Muito obrigado, viu, Orville, pela audiência. Você é um grande amigo. E eu quero mandar um abração também, um beijo para a Márcia Cristina Rufino, que está nos assistindo lá de Poços de Caldas. Tá vendo? Estou chegando em Poços de Caldas. Legal, né? Cidade bonita, linda. Ela também nos acompanha, gosta muito, e um beijão para ela. Para a Sara Ribeira, aqui de Campinas também, do Instituto Histórico, ela gosta muito e também mandou um grande abraço. Muito bem, vamos voltar aqui para Ana, porque já falamos muito de futebol e ela quer, né? Deixa eu só dar um recado. A partir da próxima semana, o programa Futimaníacos vai passar os resultados das rodadas do Campeonato Valinhense, Campeonato SEAP Esportes Menores, Campeonato SEAP Esportes Veteranos. Então, essa novidade, a partir da semana que vem, vocês que participam dos campeonatos menores, campeonatos veteranos, no Campeonato de Valinhos, fiquem ligados no Futimaníacos, porque só aqui vocês terão os resultados. Obviamente, vocês não vão ver em nenhum outro lugar, a não ser aqui com a gente, que prestigia muito os esportes amadores e os esportes menores. Ana, vamos voltar. Você falou que começou a disputar, que você foi ganhando títulos, aí eu fui vendo aqui que você teve... Você é juvenil ainda, né, Ana? Isso. Você tem 19 anos. Isso. Quando que você passa a ser adulta? No ano que eu completo 21. 21, aí você... Isso. Mas agora, como juvenil, você já pode disputar campeonato adulto? Posso. Assim, para cada categoria tem uma distância. Tá. Infantil é 40, daí cadete 60 e juvenil 70. 70 é a distância oficial, adulto é 70 metros de distância isso. do arco para o alvo. Isso, na competição outdoor, né? Porque tem a indoor que é 18, que daí é tudo 18. E daí a partir do momento que você consegue tirar 70 metros, que é a distância adulto, você pode competir como adulto. O que você não pode fazer é ser adulto e querer competir como cadete ou infantil. Não pode voltar. Não. Que aí é desleal, né? Aí é desleal, não tem... Mas é porque eu estou vendo aqui que você foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro Adulto de 2015. Isso. Você, obviamente, se ainda não era na época, né? Não, eu era cadete, eu tirava 60, isso. E você conseguiu disputar o campeonato adulto? Isso. E conseguiu o terceiro lugar? Sim, meu primeiro campeonato adulto, na verdade, foi quando era infantil. Sei. No meu último ano de infantil, e daí a gente conseguiu o ouro por equipe.
Mas nesse campeonato adulto. que a gente está falando agora, você ganhou bronze. Isso, no individual. Medalha de bronze. Isso. Ganhei Maravilha. bronze no individual, acho que ouro por equipe, ou prata por equipe, e bronze por equipe mista. Tá. Em 2016, você foi lá em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, na Argentina, né? Foi na Argentina. E conseguiu, disputou o campeonato sul-americano, cadete, né? E Isso. você foi campeã. Isso, fui É? campeã. Foi o primeiro grande título para você? Olha, na verdade teve, assim, com medalha sim. Sim. Mas eu acredito que um dos meus melhores títulos nem foi com medalha, né? Que foi na Olimpíada da Juventude. Sei. Que eu acabei não ganhando medalha, mas foi um negócio, assim, inacreditável. Eu nunca tinha ido para uma competição mundial. Eu era a mais nova da competição, consegui em 4º lugar. Sei. Mas, com certeza, o sul-americano foi muito importante também. O esporte amador tem essas coisas bonitas, né? Que você não encontra no esporte profissional. Porque no esporte profissional, ou você é campeão ou não é nada. Nem o segundo lugar vale nada. Eu acabei de falar aqui do Jair Ventura. Se ele perder do Cruzeiro hoje e for vice-campeão, ele está execrado no Corinthians. Ele vai ser mandado embora, provavelmente, porque ele está mal no Campeonato Brasileiro. Então, se o vice-campeonato para o brasileiro não vale nada, né? O futebol não admite isso. Ela está dizendo aqui que o 4º lugar para ela foi mais importante do que o 3º com medalha. Essas coisas lindas a gente só vê no esporte amador. Mas vamos lá. Aí você foi vice-campeã pan-americana cadete em 2016 na Costa Rica. E eu estou vendo uma coisa importante aqui. Você foi vice-campeã brasileira adulta em 2017? Isso. Sério isso? Sim, Ainda sendo juvenil? isso. Meu primeiro ano de juvenil. Então você disputou o adulto e conseguiu a medalha de prata. Isso. Nossa, que coisa fantástica, né? Essa menina... Aí, bicampeã brasileira juvenil, 2017 e 2018. Claro, se você já era segunda disputando com os adultos, você passou a dominar a categoria juvenil, né? É, por enquanto sim. Ela é humilde, além de tudo, ela é humilde. Mas você tem treinado muito para manter Sim. essas marcas, né? Para Sim. ter isso. Quantas horas por dia, Ana? Olha, no mínimo 3 horas Sei. por dia. Tem dia que eu consigo treinar mais, é porque eu tenho horário reduzido, né? Aonde eu treino, Onde que você treina? no Circo Militar de Tá. Campinas. Eles Mas- deixam, eles colaboram. Em termos, né? Em termos. É. Tá bom. Demorou alguns aninhos pra eu conseguir ter um espaço lá pra treinar. Sei. Porque eu não compito por eles. Eles Sei. têm uma equipe de lá, eles alugam o espaço. Uhum. Então, segunda eu posso treinar só à tarde. Tá. Daí é tudo bem, não tem horário, eu posso treinar 4, 5 horas de tarde. Só que de terça, quinta e sexta eu só posso treinar até as 2 horas. Só que eu faço faculdade de manhã. Então eu saio 10h30 da faculdade, vou direto pro treino e fico até as 2 horas. De quarta-feira eu posso treinar o dia inteiro. Sei. Só por curiosidade, você está fazendo faculdade do quê? De nutrição. De nutrição? É. Olha que legal, é um sonho seu. É, É. tô gostando muito. Vai seguir junto com o arco e flecha. Olha, sim, eu espero conseguir assim. Tô no tempo certinho da faculdade, espero continuar assim, né? Ninguém Tá. sabe. Por conta da competição, né? Acaba faltando muito. É, porque É. tem que viajar, né? Sim. Disputar fora. É, Aí perde a aula, perde prova. sim. Né? Mas os professores têm que entender isso e dar uma força, né, para Ana, porque ela está representando o Brasil, trazendo medalha, e eles têm que ser condescendentes com isso. Muito bem. Então vamos lá. Campeã por equipe nos Jogos Sul-Americanos em Cochabamba, na Bolívia. Conta para nós como é que foi isso. Nossa, foi sensacional. Assim, a gente não foi com a equipe oficial, né? A gente foi com... Teve um corte, só podia ir meninas até 23 anos. E a gente foi com uma equipe de base e a competição é adulto. Tá. E esse é diferente dos jogos dos sul-americanos que eu fui em 2016, porque os sul-americanos, ele é específico da competição. Já os jogos sul-americanos, ele é que nem uma Olimpíada, só que na América do Sul, entendeu? Vai todos os esportes, você fica numa Vila Olímpica, você é levado pelo COB, o COB te dá roupas específicas que você só pode usar aquelas roupas. É, assim, uma competição muito importante. E foi sensacional. A gente competiu com as melhores da América do Sul, na categoria adulto. E a gente conseguiu ganhar. Foi uma das melhores competições que eu já fui. Quantas são por equipe? 3. 3. Isso. Então foram 3 meninas Isso. e vocês conseguiram bater todo mundo na América do Sul. Isso. Parabéns. Inclusive a equipe que tinha ganhado no outro Jogos Sul-Americanos.
que era da Colômbia. Essas medalhas que você trouxe, nós já chegamos nelas ou ainda não? É nesses jogos aí que eu ganhei elas. Então vamos mostrar, né? Essa aqui, o que ela representa? Essa é individual. Pode tirar se quiser. Vamos tirar para poder mostrar, né, André? Nessa competição, nos Jogos Sul-Americanos, eu fiquei ela em segundo lugar no individual. Bonita. Não sei se tá dando para ver. Isso, eu quero que todo mundo veja. Então essa é... Do individual, que eu fiquei em segundo lugar, Em segundo lugar. Muito bem. Eu vou deixar para você guardar, porque eu sou muito desastrado, viu, Ana? Tudo bem. Derrubando. E essa aqui... É o ouro por equipe. Ouro por equipe, que é o que você acabou de contar pra gente, né? Isso. Tá certo? Tá certo, né? Tanto faz, porque os dois lados são lindos. Na verdade, a medalha é linda. Dá pra ver, né, André? Tá bem mostrado. Parabéns, Ana. Lindas, Obrigada. né? Lindas medalhas. Essas são algumas, né? Você vai trazer muito mais. Se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta. Muito bem. Você... isso foi em Cochabamba. A Vitória teve também, né? Em Cochabamba. Sim. A Vitória Marquezine teve aqui, teve também em Cochabamba. Acho que ano passado, né? 2018. E a Vitória, inclusive você está devendo um alô para nós aqui, Vitória. Você precisa avisar como é que tá o ranking aí. Tá todo mundo ansioso querendo saber. Quando você veio aqui, você falou que estava em sexto lugar, mas justamente pelo resultado em Cochabamba, depois na sua volta com a sua conquista aqui no Brasil, você ia subir para terceiro ou segundo lugar. Então, dá um alô para a gente e fala como é que foi aí, se já saiu esse ranking, se ainda está para sair, porque está todo mundo aqui curioso, está todo mundo querendo saber. A gente fica torcendo, né? Sim. Quem vem aqui, então, fica mais amigo ainda, a gente fica na torcida, acompanhando. Eu vou te acompanhar agora daqui para frente. Você vai me avisando, tá bom? Tá bom, pode deixar. Nós vamos ter aqui as conquistas e nós não podemos deixar de estar falando para os nossos ouvintes, porque todo mundo fica interessado, fica me perguntando, daí a Vitória, subiu ou não subiu, né? Ela vai subir, é claro. Muito bem. Aí você tem aqui vice-campeã pan-americana juvenil em Medellín, na Colômbia, em 2018. Isso. Tá. Onde você foi? Argentina? Foi Uruguaia? Quem que foi? Oi? Quem ganhou foi colombiana mesmo. Uma colombiana mesmo. Isso. Elas são muito boas. São boas? São boas. Isso que eu ia perguntar para você. O Brasil tem uma equipe boa, né? Uma equipe forte. Quem que é a grande rival do Brasil? É a Argentina, como é no futebol ou não? É no cenário mundial, cenário... Primeiro vamos falar no sul-americano aqui. Olha, acredito que é a Colômbia. A Colômbia. A Colômbia é muito boa. Tanto que nos Jogos Sul-Americanos, elas eram as favoritas. Os campeões dos jogos anterior foram os colombianos, né? Sei. E daí, na minha chave do combate, eu enfrentei as 3 colombianas. As 3 colombianas, quando eu vi a chave, eu falei, nossa senhora, tô morta. 3 colombianas. Daí, graças a Deus, eu consegui passar as 3. Sei. Olha só, muito legal. E aí, a nível mundial, quem que é o Bambambam? Coreia. Coreia. É. Eles são assim... Você vê um coreano atirando, você fala, que perfeição. Sei. Eles conseguem tudo. Acho que eu nunca fui numa competição que a Coreia foi e eles não conseguiram medalha. Tipo, nunca, assim. Na Olimpíada, das 4 medalhas de ouro possível, eles conseguiram as 4. As 4. É. Fala uma coisa pra mim, Ana. Existe a possibilidade de um dia treinar na Coreia, fazer um intercâmbio com elas? Sim, eu tô indo esse ano. Olha só, mas essa eu peguei, foi sem querer, viu? Olha aí. Então conta pra gente, Ana, Eu tô como é indo que é em isso? dezembro, vou ficar um mês treinando lá na Coreia, num Sei. centro de treinamento... Assim, lá na Coreia é que nem futebol aqui, né? Tem centro de treinamento pra tudo quanto é lugar. Sei. E daí eu vou ficar num que é bem conhecido, que muitos atletas do mundo inteiro vão, que eles falam inglês, fica mais fácil, né? Sei. E assim, fica bem caro. Eu fui bancando. Eu imagino. Daí eu fiz vaquinha virtual, vendi rifa, fui tentando dar ajuda, assim, né? Daí eu consegui um dinheirinho, não foi tudo, não foi nem metade, mas já é uma ajuda, né? Sim, claro, claro. E você tá certa, porque se elas são as melhores, o ideal é treinar com elas. Sim. Né? As suas chances vão aumentar muito daí Sim. pra frente, né? Você vai aprender muita coisa com elas. Inclusive, o melhor do Brasil atualmente, o Marcos Vinícius, né? O Kobe, ele tem apoio do Kobe. E o Kobe levou ele pra treinar esse ano 3 vezes na Coreia. Sei. Ele ficou praticamente metade do ano treinando na Coreia. E o que falta pra você ter apoio do Kobe? Ah, eu também queria saber. Não, mentira.
É interessante. Não, mas assim, Será que se você tivesse no Rio, seria mais fácil? Eu acho que não. Não, não é por isso? É um negócio, tipo assim, eles esperam você ganhar alguma coisa, em vez de te ajudar a conseguir ganhar. Sei. E é muito difícil você ganhar sozinho, né? Claro, claro. O Marcos, ele teve muita ajuda. Ele treinou muito, ele é um garoto muito esforçado. E ele conseguiu um resultado muito bom. Já foi campeão mundial da categoria cadete. E já foi vice-campeão Foi vice-campeão na Olimpíada da Juventude, que ele foi junto comigo. E foi vice-campeão na final da World Cup. Então ele teve resultados muito bons. Isso na época que o Brasil tinha um técnico, né? Tinha uma equipe, tinha um técnico. Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem uma equipe brasileira. E daí ele conseguiu o apoio do COB por conta disso, porque ele mostrou resultados muito bons. Sei. Só que o COB, ele não ajuda a gente... Tá errado, né? É assim, ele ajuda, mas ele foca em algumas pessoas específicas, né? Eu entendi. Funciona como tudo no país, né? Que precisa mudar urgentemente. Tem sempre os preferidos, né? Eu li um livro há muitos anos atrás e eu continuo adorando esse livro. Chama Revolução dos Bichos. Não sei se você já leu. Acho que não. Não. Então, se você puder, leia. Vou ler. É do George Orwell. Ele fala ele fala só dos bichos, né? Que na verdade não são bichos, tá? Que os bichos se rebelaram, fizeram uma revolução tal, e tiraram o ser humano do comando. Então, os bichos é que mandavam em tudo. E aí eles vão aí que eles começam a fazer regras, né? E tem uma que é espetacular, que é isso que você está falando. Eles falam assim: todos os animais são iguais, mas tem uns que são mais iguais que os outros. Entendeu? Então isso acontece na nossa vida, na nossa política, no nosso esporte, né? Tem QI, o André está lembrando, é quem indica. Então uns são mais iguais que os outros, né? Infelizmente, o George Orwell previu isso lá atrás. Ele que escreveu o Big Brother também, que acabou gerando, né, esses Big Brothers aí terríveis, nossa senhora. Mas enfim, o livro é fantástico, ele teve uma visão fantástica do que seria o futuro, que a gente seria vigiado por câmeras, e hoje nós somos vigiados o tempo inteiro. Ele previu isso lá atrás. Então, se você puder ler A Revolução dos Bichos, você vai entender, né? E o homem é o pior bicho, né? Que ele fala que ele é racional e, infelizmente, acontece isso, falta de ajuda. Eu acho o seguinte, deixa eu só mandar um abraço aqui, senão eu vou acabar esquecendo, para Monique Gomes, que também está nos acompanhando. Um beijão para ela, essa menina é um amor, está sempre nos acompanhando. A Biba Capo de Ferro, que também está nos acompanhando. O Fernando Silva, que entrou agora, um abração. O Konig também entrou agora, um abraço. A Romilda Baldin. Então, são pessoas que estão sempre nos acompanhando. Bom, eu cheguei no ponto que o Rogério Giardini pediu, né, para falar, e o Lubick também pediu. O arco e flecha, ele não é divulgado e precisa de apoio. Você acabou de dizer aqui isso, você tem gasto com material, você tem gasto com arco, com a flecha, com viagens, principalmente, né, para disputar os campeonatos, os torneios internacionais, não tem ajuda do COB. Então, vamos dar um alô aqui para os patrocinadores da região, né? Nós temos uma atleta aqui excepcional, que tem toda a chance de ir para a Olimpíada, que já tem apresentado desde juvenil resultados fantásticos entre a categoria adulta, né? Na categoria adulta. Então, eu acho que está na hora de alguém patrocinar, ajudar. Porque que ela falou, não adianta esperar ser campeão para depois correr atrás, né? Depois é fácil. Ah, é campeã, então eu vou associar minha marca com essa campeã. Eu acho assim, o ideal e o que deve ser feito, eu já trabalhei em multinacional e eu fiz muito isso, eu batalhei muito por isso, é você investir. Isso é um investimento. Você investe no atleta, o atleta se torna campeão, e aí você também tem esses louros da vitória, porque você acreditou nessa pessoa, você investiu nela e ela chegou ao título, ela está trazendo isso. E aí a sua marca é reconhecida. Então, vamos pedir que o pessoal te ajude, né? Que dê esse patrocínio. Sim. Ainda não tem, né? Não. Ainda não tenho. Você tem apoiadores. Isso, eu tenho apoiadores. Eu tenho, por exemplo, eu faço neurofeedback na Caleidoscópio aqui em Campinas. Daí eu faço de graça. Isso ajuda muito. Academia, eu faço com o Douglas.
Ele me ajuda muito e de graça também. Mas patrocínio realmente eu não tenho nenhum. Tá. Que academia que é, Ana? Do Douglas? Tem uma academia de nome? Não, é academia pequenininha. Sei. Eu tenho também apoio com o Instituto Mood. Instituto Mood. Isso. E Sei. daí lá eu faço mais a parte de fisioterapia, Uhum. osteopatia. Tá, já ajuda bastante. Sim, ajuda muito. Mas falta um patrocinador, né? Um cara que banque a viagem, que ajude, que esteja sempre te apoiando, né? Dando tudo que você precisa para você chegar nesse título. Sim. Você falou aí, vai para a Coreia. Eu nem sabia, isso eu não sabia, viu, gente? Foi, né, Ana? A gente não tinha falado disso. Então foi muito legal, foi uma grande coincidência e a gente tem esse tino, né? Esse raciocínio de prever essas coisas. Você vai no lugar certo. Agora, se tivesse um patrocínio, seria tudo muito mais fácil, Sim. né? Porque assim, você vai uma vez para começar a aprender. Porque o que eles sabem... Não dá para pegar em um mês. Sim. E é um negócio assim, eu vou ter uma seletiva em janeiro, né? E daí eu vou... Em janeiro não, no começo de fevereiro. Tá. Daí eu vou em dezembro e vou voltar no começo de janeiro. Por quê? Provavelmente quando eu sair de lá, eu não vou estar no meu melhor. Porque eles vão me modificar inteira. Então eu vou precisar de tempo para conseguir me adequar. Adaptar. Isso, me adaptar. Então eu vou voltar, eu poderia ficar até... Tipo, eu poderia chegar na seletiva. Uhum. Mas não dá, porque eu vou chegar tirando mal, provavelmente. Então eu preciso de um tempo para me adaptar. Tá. Entendeu? Mas você vai. Eu tenho certeza absoluta. Você vai. Agência Memory Press, do Rodrigo Vilauba, assessoria comercial, vende os seus produtos, vende a sua marca. Vamos conversar com o Rodrigo, inclusive, viu? Vamos ver se ele consegue, né, alguma coisa. Muito bem, a gente já falou aqui do cartão vermelho, a gente já falou do gol de placa. Você também reconhece que o Zain é um grande atleta, né? Nossa, Merece. me fale. Ele merece. Vamos falar um pouco de Guarani e Ponte Preta, né? Porque o programa está super gostoso. Nós falando de esporte amador eu gosto muito, mas nós precisamos falar um pouquinho de Guarani e Ponte Preta. Vamos começar pela Ponte Preta, porque é a primeira a jogar. A Ponte Preta vai jogar na sexta-feira agora, às 21h30, contra o Figueirense aqui em Campinas. A Ponte Preta fez o certo, ela trocou de técnico, ela trouxe o Gilson Kleina, e o Gilson mudou completamente o time da Ponte. É aquilo que a gente fala, né? Olha aí, um técnico experiente, um técnico que já conhecia a Ponte, já conhecia a torcida, o campo, enfim. Ele já faz parte, ele tem a Ponte nele. É um dos treinadores que mais dirigiram a Ponte. Ela vinha de 8 maus resultados, né? Os 6 com Chamusca, nem se fale, era uma campanha de rebaixamento. Ele chegou e ganhou 2 jogos seguidos. O último foi fantástico. Ela pegou o CSA, que está lá entre os 4, está para subir. Foi lá em Maceió e ganhou de 2-1. Eu assisti esse jogo. A Ponte Preta jogou muito bem. Ela abriu 2-0. Podia até ter feito mais. Foi uma grande exibição da Ponte. Ela foi tomar o gol no final da partida. Foi aos 46 do segundo tempo que saiu o gol do CSA. Então, do 2-1 foi por isso. Um gol no finzinho já. O jogo estava liquidado, estava decidido. A Ponte, inclusive, poderia ter aberto mais. Foi uma grande exibição da equipe. O Diego Barcelos jogou muito bem. Achei que ele, pela lateral, teve assim, um destaque todo especial. Ele cruza muito bem, ele apoia muito bem, deu segurança. O Vargas também, ele é um jogador que mudou, que modificou completamente a equipe da Ponte. E isso eu acho que o Kleina tem total responsabilidade nisso. Ele incutiu uma outra mentalidade na equipe. O André Luiz é o melhor atacante da Ponte, eu venho falando isso já desde o começo aqui. Ele precisava ter um pouquinho mais de apoio, um pouquinho mais, da pessoa que confiasse nele realmente e falasse, você é o cara, você vai decidir, você vai ajudar. E ele jogou muito, ele vem jogando muito. Então, eu acho assim, o único senão naquele jogo foi o seu Vitor Rangel, né, que acabou sendo expulso e complicou no final do jogo. Talvez o árbitro tenha sido muito rigoroso, mas enfim, não pode dar bobeira, né, ainda mais jogando fora de casa. E vai ser um desfalque para o próximo jogo. Mas a Ponte mudou completamente com o Gilson Kleina e está de parabéns. Foi uma grande vitória. Eu acho assim, os 2 times de Campinas não caem mais.
o que já é um alívio para o torcedor de Campinas. Então, Ponte e Guarani não caem, vão ficar na Série B. Subir para a Série A, eu digo aqui, eu não gosto de mentir para o torcedor. Eu acho muito difícil, eu acho um milagre. Porque faltam poucas rodadas e eles podem desprezar no máximo um jogo, tem que ganhar todos os outros. E é uma coisa difícil, é muito difícil. Como eu falei, a Ponte joga lá com Fortaleza, pode ganhar do Fortaleza lá? Pode ganhar, claro. Futebol tem disso. Mas ela não pode cometer erro, né? Se ela perder um jogo aqui, ou se ela perder um jogo lá, empatar um aqui e tal, vai ficar fora. Então é muito difícil, muito difícil. Mas enfim, vamos acreditar. Vamos acreditar. E eu acho o seguinte, a mentalidade do Kleina, ele está certo. Um jogo de cada vez. Não vamos pensar no final, não vamos pensar em classificação, não vamos ficar nos preocupando com isso. Vamos nos preocupar com o próximo jogo. Quem é o próximo jogo? O Figueirense. Então, vamos ganhar do Figueirense. Vamos fazer mais 3 pontos. Depois a gente pensa no outro jogo. Lá em cima, o pessoal vai estar brigando, vai estar se comendo, um tirando ponto do outro, o ponto vai chegando. Eu acho que tá certo o Kleina, é assim que tem que agir. O Guarani. O Guarani, pelo amor de Deus, né? Já tinha perdido do São Bento em Sorocaba, um jogo ridículo, que ele tinha que, no mínimo, ter trazido um empate. Perdeu. E perdeu de novo em casa, né? Falhas incríveis, perdeu do Avaí, que é um concorrente direto. Então foi um jogo de 6 pontos. Se o Guarani ganha, além de ganhar 3, ele tiraria 3 do Avaí, ele se deu ao luxo de perder, né? Então ele deixou de ganhar 3, ainda deu 3 para o Avaí subir mais, né? E mais lá para cima ainda, se distanciar mais dele. Eu não sei o que acontece com o Guarani, né? O Guarani ele tem um problema sério. Quando ele está para entrar no G4, ele perde. Ele chega no G4, ele está ali e tal, quando ele precisa de uma vitória para entrar, ele perde. Então, eu vejo assim, o jogo foi péssimo, né? O jogo foi péssimo. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, que eu falei, eu não minto para o torcedor. Houve falha, Genor falhou no gol, o Kevin fez a pior partida dele pelo Guarani, responsável pelos 2 gols que o time tomou. Essa história, não, todo mundo é culpado, a equipe inteira é culpada. Não é, não. A culpa foi individual, erro individual. Grotesco, infantil, amador. O seu Kevin entregou o jogo. Foram 2 erros ridículos. Ele cruzar a bola para a área, tentar fazer uma bola passar pela área. Isso no juvenil é ensinado isso, no infantil, no juvenil, no dente de leite, o técnico ensina. Você nunca cruza uma bola na área. Você tira da área, você joga para a lateral, você chuta para frente. Você não joga a bola na área. Ele fez isso e deu no pé do adversário e o Guarani tomou o gol. E arrebentou com a equipe. Aí, por quê? O que acontece? Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu sei que a diretoria não gosta, eu sei que o pessoal fica bravo comigo, depois eu sou cobrado, mas não tem problema nenhum. O Guarani está jogando com 2 laterais que não deviam jogar. O Kevin é muito fraco, e nós já tivemos a experiência de outro lateral jogando por ali, todo mundo sabe que joga muito mais que ele. E o lateral esquerdo, o Pará, também é muito fraco, tem jogado mal, tem entregado ouro, a torcida não suporta mais. Mas o técnico não coloca o jogador que foi contratado para isso, que veio do Ceará, que veio para jogar, para ser titular, e até hoje diz que não tem condição técnica. Então o preparador físico não serve. Então manda embora o preparador físico. Como ele está aqui há 2 meses e ainda não está bom para jogar, é inacreditável isso. E aí isso é erro do técnico. Isso é erro do técnico. Gosto dele, já defendi, já falei, ele tirou o Guarani da 2ª divisão, ele pôs o Guarani na 1ª divisão, ele foi campeão da 2ª divisão. O Guarani, o ano passado, chegou à última rodada disputando para não cair, se salvou na Bacia das Almas, com empate aqui, com o Lisca doido, todo mundo lembra. Esse ano, 10 rodadas de antecedência, o Guarani já escapou do rebaixamento. Então, tem todos os méritos o técnico. Só que ele é teimoso. Algumas substituições que ele fizesse, ele poderia ter muito mais chances de vitória e de sucesso. 2 delas seriam trocar os 2 laterais. Ele resolveria grande parte dos problemas. Ele deixaria de tomar gols e ele criaria muito mais chances de gol. Outra coisa, botar o seu Rondinelli de novo, pelo amor de Deus. Rondinelli não é um jogador mais para o Guarani, já está comprovado. O Rondinelli joga mal, ele conseguiu ser pior do que todos os outros, ele não arma nada, ele não faz gol, ele não chuta, ele não faz nada. É um peso morto dentro do campo. Então, pelo amor de Deus, né?
Eu acho que o Rafael Longini jogando mal, preocupado com a namorada dele, que é linda, e, sabe, com a cabeça em outro lugar. Tal. De qualquer maneira, o Rafael Longini é 10 vezes melhor que o seu Rondinelli. O Rondinelli não pode ficar nem no banco, né? Aquele tipo de jogador que não pode ficar nem no banco. Porque se fica e corre o risco de entrar. E aí o técnico ainda coloca como titular. É brincadeira, né? Mas tudo bem. Vamos tocar em frente. O Guarani jogou fora, na lata do lixo, uma chance real de entrar no G4 e ir para a classificação. Está difícil? Está muito difícil. É o que eu falei. Em 7 jogos tem que ganhar 6. E isso, para mim, é enganar o torcedor, né? É iludir o torcedor. Falar, ó, vai ganhar os 6 e vai conseguir. Eu, sinceramente, não acredito. Torço muito, espero. O Guarani vai jogar sábado, 16h30, com o Boa lá em Varginha. O Boa é o último colocado. Obrigação de vitória do Guarani. Só que o que acontece? Existe uma rivalidade incrível. Porque quando foi para subir da Série C para a Série B, eles se mataram lá em Varginha. Houve uma briga histórica entre a torcida do Guarani, a polícia de Varginha. Houve muita violência, as coisas desandaram totalmente. E esse clima permanece. Eu conheço muita gente de Varginha, tenho amigos de lá, eles odeiam o Guarani. E o Guarani vai encontrar um clima de guerra lá, de novo, porque eles odeiam o Guarani. E o Boa vai jogar uma decisão de Mundial contra o Guarani. Primeiro, porque ele não quer cair. Segundo, porque ele não quer que o Guarani suba. Então, vai ser um jogo terrível. Que o time se prepare, que jogue. Outra coisa que eu ia comentar, falei aqui do técnico, falei dos laterais, acho o seguinte, falta para o Guarani um grande meia-esquerda. Um cara que chame para ele o jogo e fale, meninada, calma, eu vou decidir, eu vou lançar, eu vou comandar. O Guarani não tem um comandante dentro de campo. Tem o Ricardinho, que é um jogador extraordinário, é um jogador de Série A, mas ele não é comandante. Ele não tem esse perfil. Então o Guarani precisa de um comandante dentro de campo. Todo bom time precisa disso. Ele não tem. Falta. E outra coisa, falta alma para esse time. Falta alma. Esse time joga com uma camisa de campeão brasileiro. E toma gol e se acovarda. Toma gol e some no campo. Não joga nada. Fica entregue. Parece que está jogando contra uma seleção do mundo. Fica difícil. Então, falar em classificação está muito bom assim, né? Vamos esperar o ano que vem ou esperar um milagre. Eu não acredito em milagre. Então, vamos lá, vamos ficar só na torcida. Um abraço para o Fernando Silva, para o Simval Dorigon, meu grande amigo Simval. Esse é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, de muito caráter, aqui da política de Campinas. Hoje presidente da Mata Santa Genebra, está nos acompanhando. O Reinaldo Reitel também nos acompanhando. E eu tinha aqui, inclusive, as pessoas que me mandaram, o Bruno, que é o personal do Carlinhos. O Bruno me mandou durante a semana, o Carlinhos ganhou mais prova. Ele disputou outra prova no final de semana e, para variar, né, o Bruno me mandou assim, o Daíra, adivinha em que lugar o Carlinhos chegou? Eu falei, primeiro. Certeza. Então, o Carlinhos é fantástico. O Carlinhos é um coletor de lixo. Sim, eu conheço ele. Você conhece ele? Conheço. Ele teve aqui uma pessoa fantástica, né? Uma história linda, sim. Que ele contou, ele se emocionou, todo mundo se emocionou aqui, né? A gente, quem estava assistindo. E ele ganhou de novo e vai continuar ganhando. O Carlinhos é 10, né? Ele é muito bom. Uma pessoa excepcional. Já dei um abraço para a Vitória Marquezine e quero dar um abraço para o jornalista e fotógrafo Guilherme Gongra, que também nos acompanha. Um abração, Guilherme. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora a SEAP Usinagem, que tem soluções inteligentes na área de usinagem, e a SEAP Esportes, que tem os meninos agora treinando e que é uma parceria com o Corinthians. Vamos falar um pouquinho da molecada, e depois aí eu termino com a Ana. O futebol feminino, eu gosto sempre de começar com o futebol feminino, que também ninguém fala, né? Verdade. Só fala na época da Olimpíada. E que é muito bom, né? Fala na época da Olimpíada por causa da Marta, né? Então, depois ninguém fala mais nada. No Campeonato Paulista,
No primeiro jogo, o Santos ganhou de 1-0 do Corinthians e no segundo jogo, em São Paulo, foi Corinthians 2, Santos 2. Então, o Santos foi campeão paulista feminino. Parabéns ao Santos. No brasileiro feminino, nós tivemos Rio Preto 3, Ferroviária 2. Houve empate no primeiro jogo, então o Rio Preto se classificou. Eu já falei aqui, o Rio Preto tem uma excelente equipe de base. Eu estou conversando, se Deus quiser, um dos próximos programas eu vou trazer a técnica desse time do Rio Preto. Estou quase conseguindo. Vai ser legal, vocês vão ver a história que ela vai contar. O Rio Preto faz um trabalho maravilhoso com o futebol feminino. E o Corinthians, que tinha empatado com o Flamengo no Rio, ganhou de 4-2 do Flamengo em São Paulo. Então foi para a final também. A grande final vai ser Rio Preto e Corinthians, do Campeonato Brasileiro Feminino. Duas equipes de São Paulo. E eu repito, o Rio Preto tem várias meninas que vão para a seleção brasileira feminina. Ela tem um trabalho maravilhoso e eu quero mostrar esse trabalho aqui, porque vai ser base da seleção brasileira feminina. Nós temos as meninas já em fim de carreira. A Marta, a coitada, ela já tá, né, ela já deu demais para o Brasil, ela já fez mais do que qualquer atleta, né? Ela foi campeã inúmeras vezes, ganhou bola de ouro mais do que os homens, né? Ela passou o Cristiano Ronaldo, Messi, todo mundo. Então está na hora de aparecer a gente jovem. E está lá em Rio Preto. Nós vamos mostrar aqui. No Sub-15, vamos falar da molecada, Sub-15. Nós tivemos no grupo 18, Red Bull 0, Audax 1 e São Paulo 4, Amparo 0. E torcemos para o Amparo aqui da região, mas não adiantou. O São Paulo se classificou com 15, o Osasco também com 12. O Red Bull ficou com 9 e o Amparo ficou com 0, né? O Amparo apanhou de todo mundo. No grupo 19, nós tivemos Novo Horizontino 3, Oswaldo Cruz 0 e Palmeiras 2, Portuguesa Santista 1. Não tinha ninguém da região, mas o Palmeiras fez 18, era normal. Novo Horizontino 10, Portuguesa Santista 4, Oswaldo Cruz 2, classificaram Palmeiras e Novo Horizontino. No grupo 20, finalmente, né? O Guarani ganhou um jogo, ganhou do Botafogo 2-0. Foi a única vitória da equipe Sub-15. E o Corinthians ganhou de 2-0 da Ponte Preta. Mas ambos já estavam classificados. O Corinthians foi campeão com 16, a Ponte com 10, os dois se classificaram. O Botafogo ficou com 5 e o Guarani com 3, ganhou só o último jogo. No grupo 21, Santos 2, Desportivo Brasil 2, Corinthians 1, Brasilis 1. Aqui equipes que eu falei para vocês de empresários, né? Desportivo Brasil, Brasilis, é tudo time de empresário. Põe o jogador lá para depois vender para time grande. O Desportivo Brasil ficou com 13, o Santos com 13, se classificaram. Vamos para o Sub-17. Sub-17 no grupo 18. A Ponte foi muito mal, né? No Sub-17 a Ponte foi muito mal. É aquela dos 8-0 do São Paulo que a torcida quer esquecer. Ponte Preta 1, Mirassol 3 e perdeu em casa, né? E São Paulo 2, Desportivo Brasil 1. São Paulo terminou com 14, o Mirassol terminou com 10, os dois se classificaram. O Desportivo Brasil 4, a Ponte 4, mas com menos 13, ficou em último lugar, menos 13 de saldo. No grupo 19, São Bernardo 1, Audax 1, Palmeiras 5, Esporte Clube São Bernardo 0. Palmeiras classificou com 13 e o Audax com 9. Os dois times de São Bernardo deram as mãos e já saíram. No grupo 20, olha que vitória, né? Pena que não deu, mas grande vitória. Ituano 7, União Barbarense 0. Grande vitória do Ituano, mostrando que tem uma meninada boa lá. E o Corinthians perdeu em casa do Amparo, 1-0. Olha a vitória do Amparo, hein? Foi em São Paulo e ganhou do Corinthians. O Amparo terminou em primeiro lugar com 10 pontos, André. Foi a grande surpresa, a grande sensação dessa chave. A gente fica muito contente e manda um abraço para o pessoal de Amparo que está nos acompanhando. O Corinthians ficou com 9 em segundo lugar. O Ituano ficou com 7, apesar da vitória. A União Barbarense com 3. Então classificado Amparo e Corinthians. Grupo 21, Santos 4, Primavera de Indaiatuba 1. Pena, né? O Primavera perdeu. Mas o Primavera está muito contente, viu? Porque o Primavera foi campeão da divisão, quarta divisão seria, e subiu para a terceira no futebol profissional. Então foi um passo importante. Ele vai disputar o título agora com o Comercial de Ribeirão Preto. Então o pessoal de Indaiatuba está muito feliz e eu mando o meu abraço para todos os amigos de Indaiatuba. Então tivemos Santos 4, Primavera 1, Novo Horizontino 3, 15 de Piracicaba 1.
15 foi mal. O Santos fechou com 14 e o Novo Horizontino com 11. Foram os dois classificados. Vamos para o sub-20. Essa é a categoria que o pessoal já está para entrar no profissional. É o sub-20, tá que nem você, né? Já está para entrar no adulto. Nós tivemos Ponte Preta 0, Santo André 2, Palmeiras 6, Matonense 0. Mas o torcedor da Ponte não se assuste, a Ponte classificou. Palmeiras ficou com 15 em primeiro, a Ponte em segundo com 9, apesar da derrota. Santo André com 6, Matonense com 6. Foi equilibrado ali os três, mas a Ponte conseguiu passar. No grupo 13, Desportivo Brasil 2, São Caetano 0, Ituano 2, Red Bull 2. Desportivo Brasil ficou com 12, o Red Bull ficou com 11 e foram os dois classificados. No grupo 13, não, perdão, já falei. No grupo 14, Novo Horizontino 1, Portuguesa 2 e Corinthians 4, 15 de Piracicaba 1. O Corinthians passou com 14 e a Portuguesa com 10. Deu a lógica. O 15 ficou com 6 e o Novo Horizontino com 2. No grupo 15 aconteceu um negócio engraçado, né? O Guarani e o São Paulo já estavam classificados. Aí chegou na última rodada, não sei se pouparam o jogador, não sei o que aconteceu, mas os dois apanharam. O São Paulo perdeu em casa por 2-1 para o Água Santa e o Guarani perdeu em Ribeirão Preto para o Botafogo por 2-1. O Botafogo tem uma boa equipe, aí é mais equilibrado. O Guarani passou em primeiro com 11, o São Paulo em segundo com 9, o Botafogo ficou com 8, ó, quase o Botafogo chegou no São Paulo. O Botafogo tem uma bela equipe, sub-20, faltou pouco. Essa vitória sobre o Guarani quase que ele consegue, o São Paulo ainda perdeu do Água Santa, né? Faltou 1 ponto para o Botafogo. E o Água Santa ficou com 4. Então esse foi o futebol menor, agora já vão sair os novos grupos. Eu já estou sabendo que o Guarani vai cruzar com o Corinthians. Eu não sei ainda a Ponte com quem vai jogar, mas eu sei que o Guarani vai jogar com o Corinthians. Agora é fase mata-mata. É um jogo aqui, um jogo lá. O Guarani faz o primeiro em Campinas, o segundo em São Paulo, e agora é complicado que é o mata-mata. Ana, você mostrou aqui suas medalhas, os seus títulos. O seu objetivo é chegar na Olimpíada, Ana? Sim, não chegar, né? Quero uma medalha olímpica. Não só chegar, né? Não é só participar. Que é a vitória, né? Sim. E essa preparação, então, na Coreia vai ser muito importante. Sim, é muito importante. É a primeira vez que eu vou lá. É um sonho, assim, pra mim. Eu vou treinar no país dos melhores. E, ai, tô animada. É muito gostoso. Você vai em dezembro agora. Isso, vou dia 11. Dia 11, volta em janeiro. Isso, dia 11 também. Dia 11 também. Muito bom. Nós vamos desejar toda a sorte do mundo para você. Obrigada. E voltando, você já tem campeonato programado? Tem campeonato brasileiro? O que tem? Sim, o último desse ano, na verdade, vai ser mês que vem. Campeonato Brasileiro Adulto. Tá. Antes de viajar. Isso. Na volta aí tem os campeonatos já no ano que vem. No começo do ano é cheio de campeonato, maioria seletiva. Sei. Porque para você conseguir ir para uma competição internacional, você tem que ganhar uma seletiva e bater um índice. Tá. Então, começo do ano é lotado de seletiva para as competições que vão ao decorrer do ano. Sei. Mas você vai conseguir, você vai passar, a gente está aqui tomara. torcendo. Não, com certeza. E fica aqui o recado, então, para o pessoal que faça o patrocínio da Ana, porque ela merece, né? Ela está aí. Aliás, todos os atletas que nós temos trazido aqui são campeões, né? Todos com grandes índices e com potencial enorme. Falta só a boa vontade, né? Como eu falei, o Brasil está mudando, se Deus quiser vai mudar mais e quem sabe as coisas também mudem para o esporte amador, né? Torcemos muito para isso. Ana, eu agradeço muito sua presença. Eu que agradeço. Foi muito legal o programa, né? Você é uma graça, você é muito simpática. Você também. Obrigado. Fico muito feliz. O programa passou, você vê, a gente nem sente, né? Verdade. Passa a hora assim, quando você vê já está acabando, é uma pena a gente... Mas vamos fazer o seguinte, você fica com 2 coisas, né? Primeiro, me passar os seus próximos resultados. Tá bom. Você sempre vai me informando. Pode deixar. E depois, você prometer que você volta aqui para contar mais sobre os seus títulos. Ah, claro, com o maior prazer. Então tá bom. Então tá feito o acordo, fica todo mundo feliz. A Ana realmente merece o nosso apoio. A partir de hoje, é uma nova amiga que eu tenho. Fico muito feliz com isso. E também com a mamãe da Ana, uma pessoa muito especial, muito educada e muito querida.
Eu quero fazer os agradecimentos ao André Araújo, mais uma vez, que sempre comanda o nosso programa, a audiência de todos, a participação que foi excelente, isso demonstra o quanto o pessoal gostou do programa e nos acompanhou. Eu agradeço muito. Vocês enviem sugestões, façam perguntas, como aconteceu hoje, isso nos ajuda demais. E fica aqui a minha saudação de sempre. O melhor ainda está por vir. Gratidão, um abraço a todos.